Pessoal, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. É sempre bom estar com vocês. E que bom vocês saberem que todas as quartas-feiras à noite nós temos um encontro marcado aqui no nosso canal às 20 horas para tratar de algum assunto importante envolvendo saúde ocular. A doutora Carolina já é nossa amiga. Carolina Pellegrini Barbosa Gracicelli. Carol, você tem um nome longo, aí por isso que eu precisei fazer uma pequena colinha. Só relembrando, pessoal, a Carol, a doutora Carol, tem excelente formação médica. A Carol fez graduação, residência, fez fellow em plástico ocular. Depois ela foi para os Estados Unidos e fez um pós-doutorado no setor de glaucoma. A gente já explorou bastante, Carol, no bom sentido, no assunto glaucoma. A Carol voltou, fez um pós-doc em glaucoma, graças a Deus encerrou. Mas a Carol, pessoal, também tem formação em plástico ocular. E por isso nós resolvemos convidá-la para estar aqui conosco mais uma vez, para a gente tratar de um tema muito importante, que é pitose ou blefaropitose. Mas, Carol, eu queria lembrar para a nossa audiência que agosto é considerado o agosto laranja. Não sei se você sabe que é o mês de conscientização e prevenção contra a esclerose múltipla, que é uma doença de origem sistêmica, provavelmente imunológica, que acomete os olhos, que pode causar alterações nos olhos. Então, a gente também tem transformado o nosso canal como meio de divulgação, de conscientização e prevenção de algumas doenças. Então, se você, por acaso, tem algum problema articular, pessoal, não esqueça de passar em consulta, de preferência com um reumatologista, tá? Pode passar também por ortopedista, tá? Eu não sei se você concorda, Carol, eu acho que o colega ortopedista tem uma visão mais cirúrgica, né, das condições reumatológicas. E o colega reumatologista é aquele indivíduo que vai parar, analisar, ponderar, ele vai pensar, vai tentar entender o todo, né? Então, assim, consulta de rotina no seu médico é fundamental. E se você tem alguma doença articular, uma possibilidade delas pode ser a esclerose múltipla, é uma doença seríssima. E você precisa, então, fazer acompanhamento de perto com o seu médico. E, em alguns casos, pacientes portadores de esclerose múltipla podem sofrer com algumas doenças oculares, principalmente olho seco. E no último mês a gente discutiu bastante sobre olho seco, tá bom? Carol, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem uma agenda super apertada. Gente, eu acho que os dois títulos mais importantes da Carol. O primeiro, ela é esposa. E o segundo, a Carolzinha é mãe. Acho que a Carol tem 2 rapazes, não é isso, Carol? Isso E assim, mesmo. Carol, eu fico imaginando a labuta de uma mulher. Ela ser mãe, ser esposa e ser médica ao mesmo tempo. E nessa agenda tão complexa, ainda você tem um tempinho para você mesmo. Ah, eu quero ir para um salão, eu quero fazer massagem, eu quero fazer o cabelo. Precisa, viu, Carol? Então, assim, eu sei que sua agenda é super apertada, você até comentou. Foi tudo bem hoje a cirurgia de hoje à tarde, Carol? Deu tudo certo? Oi, tudo bem, graças a Deus. Chegamos a tempo, tudo certo. Tudo uma questão de Joia. planejamento, né? Planejamento. Eu acho que um dos segredos do sucesso, Carol, é planejamento. Então, olha só, Carol, hoje a gente vai falar sobre pitose ou blefaropitose. Mas eu queria que você esclarecesse uma dúvida para a gente, Carol. A maioria das pessoas não sabe fazer diferenciação, por exemplo, entre o campo delimitado que um cirurgião plástico geral deve atuar, um cirurgião plástico ocular, até o mesmo dermatologista. A gente hoje vive num ambiente que, às vezes, as subespecialidades elas se confundem, não é isso? Então, existem muitas pessoas fazendo procedimentos perioculares, que são médicos, mas, por exemplo, não têm a formação de um plástico ocular, que ficam basicamente 2 anos estudando só as doenças associadas aos anexos oculares. Carol, então esclarece para a nossa audiência qual que é o teu entendimento, como é que é a formação do cirurgião plástico ocular e qual que é o entendimento se esse é o melhor profissional realmente para tratar dos anexos oculares ou se outro também pode fazer. Joia, pergunta super legal para começar aí o tema de É, plástica. Antes de começar, eu só queria agradecer, né, a oportunidade. O Charles é uma pessoa que sempre me ajudou muito quando eu coordenava as reuniões lá na Unifesp. é Então, verdade. é uma pessoa que sempre que me pede ajuda, eu vou estar sempre disponível, porque realmente Obrigado, sempre me Carol. ajudou muito. Muito obrigado. E muito legal ter esse canal, eu acho que é uma forma realmente da gente divulgar informação, informação de Isso. qualidade, mas Isso. sem termos técnicos para realmente atingir vocês, né, que são os pacientes e os maiores beneficiários aí dessa troca de informação, né? E Isso mesmo. lembrar, Charles, já que a gente está falando do mês de prevenção à esclerose múltipla, que a pitose pode ser um dos primeiros sinais aí Também. de esclerose múltipla. Então, Isso. eu ia falar isso mais para frente quando a gente falasse das causas de pitose, a gente pode falar um Ah, pouquinho depois,
Claro. Mas eu já tive pacientes que abriram o quadro de esclerose múltipla com pitose. Então, é fundamental nós, médicos, levantarmos essa hipótese aí. Então, vamos lá. Como é que funciona a formação de um especialista em plástica ocular que muitos nem sabem que existe, né? Exato. Então, para a gente chegar até aqui, a gente passa por todo o processo, né, médico. Então, a gente faz os 6 anos de medicina, depois a gente faz os 3 anos de oftalmologia geral. E geralmente, depois de 3 anos de oftalmologia, a gente escolhe uma subespecialidade, né? Exato. Na minha época da Unifesp, a gente podia escolher e optar por mais de uma especialização, mais de uma subespecialidade, ou fellow, que a gente chama lá, né? Exato. E naquele momento eu escolhi fazer glaucoma e plástico ocular. Eu faço muito dos dois no meu dia a dia. Eu acabo sendo chamada para dar mais aula de glaucoma, porque na vida acadêmica eu acabo ficando mais no ambulatório de glaucoma lá da Unifesp, mas o meu dia a dia é muito dividido e é uma especialidade extremamente gratificante, porque a gente fica 2 anos fazendo só cirurgia de pálpebra, e aí isso envolve desde as cirurgias estéticas, como a retirada do excesso de pele, que a gente chama de blefaroplastia, como as cirurgias de tumores, por exemplo, as grandes reconstruções. Muita gente não sabe, mas a gente tem muito tumor, câncer mesmo de pele, as mesmas cânceres de pele que a gente tem no corpo, a gente pode ter na região palpebral. Então, é muito comum a gente analisar isso. E às vezes o paciente pinga muito de médico em médico até achar realmente a nossa subespecialidade. A maioria dos pacientes que vêm para mim, eles são encaminhados de colegas oftalmologistas que conhecem muito bem essa subespecialidade, ou até dos próprios dermatologistas, ou até os plásticos gerais, né? Porque os plásticos gerais, eles acabam fazendo pálpebra, mas muitos deles não têm um volume cirúrgico tão grande em relação à pálpebra. Eles acabam fazendo mais mama, abdômen, e eles não se sentem tão confortáveis em corrigir, por exemplo, pitoses palpebrais, que são cirurgias um pouco mais complexas. Outros cirurgiões plásticos gerais acabam fazendo a subespecialidade de face, por exemplo, e fazem muito bem também correções palpebrais. Nós, oftalmologistas, a gente tem essa formação oftalmológica antes da cirurgia palpebral. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a função da pálpebra, que é proteger o olho. Então, a gente acaba tendo um cuidado muito grande em manter essa função, além das correções estéticas que a gente faz. Mas hoje em dia, graças a Deus, isso se difundiu muito, essa subespecialidade se difundiu muito. Então, aqui na nossa clínica de Vinhedo, eu mesma tenho várias dermatologistas que trabalham muito bem a parte estética, que trabalham muito bem a parte funcional, mas quando acham uma pintinha ali, bem na linha dos cílios, suspeita, ou um paciente que já fez os procedimentos estéticos e quer melhorar ainda mais a parte estética, elas acabam me encaminhando e a gente tem um atendimento multidisciplinar muito bacana mesmo. Joia, perfeito. Ó, Carol, eu acho que era interessante esse esclarecimento, porque as pessoas às vezes se confundem realmente, e às vezes as pessoas não têm essa informação, né? Eu acho que é importante esse tipo de esclarecimento para a nossa audiência. Então, Carol, agora vamos mergulhar literalmente no nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre pitose ou blefaropitose. Blefaropitose, mas que nome mais estranho, Carol. Que nome tão complexo, até difícil de pronunciar, tá bom? Então, fala para a gente, Carol, por gentileza, o que é pitose palpebral? Bom, eu posso até mostrar em algumas fotos aqui de alguns pacientes meus, ou até algumas fotos da internet que eu acabei separando aqui. Vou só virar a minha tela aqui para poder mostrar para vocês. Então, essas são algumas pacientes da própria internet, tá? Se vocês quiserem, depois eu vou mostrar algumas fotos de pacientes meus que eu selecionei. Então, basicamente, a gente tem uma distância aceitável aí da pálpebra superior em relação à pupila, que é essa bolinha preta aqui. Quando a gente vê a pálpebra encostando na pupila ou tangenciando, ou seja, muito próxima da pupila, como nesse olho aqui, a gente tem o que a gente chama de pitose palpebral. A gente tem, Charles, basicamente 2 músculos responsáveis por levantar a nossa pálpebra.
Um Ok. deles é o músculo levantador da pálpebra superior e o outro é o Tá. músculo de Miller, tá? Os Ok. dois agem na elevação dessa pálpebra. Se a gente tiver algum problema, seja pela idade ou pela malformação desse músculo ou por algumas outras causas externas que a gente pode falar mais para frente as causas, a gente Tá. pode ter uma insuficiência de função desse músculo. E aí a Ok. pálpebra superior cai e encosta na pupila, que é essa bolinha preta aqui. Os pacientes, algumas vezes, eles podem compensar, então eles acabam, deixa eu voltar aqui para mim, eles acabam Joia. levantando aqui a testa para compensar e fazer Isso. a abertura. Outros não conseguem compensar e tem realmente a perda da função. O que é a perda da função? A perda do campo visual. Eles falam assim, eu estou sentindo um peso, eu estou perdendo o meu campo de visão superior. E muitas vezes isso pode ser não só desconfortável em relação à estética, mas realmente desconfortável em relação à visão. Perfeito, excelente. Então, em resumo, a pálpebra superior ela vai perdendo a seu posicionamento natural e ela vai caindo, literalmente. É isso que acontece, né, Carol? E aí você vai perdendo Exatamente. então, a função da pálpebra, vai comprometendo, então, vai diminuindo o seu campo, a visão vai ficando embaçadinha. Muito bem. Você falou que a gente ia comentar, então já vamos fazer isso, Carol. Quando a gente pensa, então, em pitose palpebral, a gente divide em dois grandes grupos, não é isso? A gente classifica basicamente em congênita e adquirida. Então, fala um pouquinho para a gente, se é esse o teu entendimento com relação à classificação, e dentro de cada uma delas, quais são as causas mais comuns. Tá. Só relembrando aqui, uma coisa que os pacientes confundem muito, Charles, a diferença Tá. entre pitose e dermatocálase. São dois termos esquisitos, mas eu vou explicar para vocês. A pitose é Joia. quando a pálpebra cai e tampa a pupila, que é o pretinho do olho. Isso é uma alteração que leva a um comprometimento visual muito grande. Quando Tá. vocês olham para essa paciente aqui, vocês veem que ela não tem pele aqui. O sulco dela tá bonitinho, tá bem formado. É Ok. diferente de uma paciente que tem um excesso de pele, mas não tem a pupila tampadinha. Acho que eu posso mostrar aqui para vocês nas minhas fotos que eu selecionei aqui para vocês, que aí a gente consegue ver bem a diferença. Então, esse é um paciente que tem pitose, tá bom? Então, olha aqui, a pálpebra aqui, ela tá encostando, ela tá tangenciando o pretinho do olho. Totalmente Ok. diferente desse olho aqui, tá? E aqui é logo depois da cirurgia, uma semana Ok, depois que a gente bacana. corrigiu. A gente consegue ver bem a diferença do antes e depois, né? Muito bonito, muito legal o resultado. Essa é uma paciente, gente, que tem os dois, tá? Então aqui realmente a gente não consegue ver o pretinho do olho dela. Ela tem a pitose, mas além disso, ela já tem mais idade, ela tem o excesso de pele, tá? O excesso de pele a gente chama de dermatocálase. É uma cirurgia muito mais estética do que funcional. A gente retira o excesso de pele. Então as pessoas confundem muito esses dois termos e acham que é a mesma coisa, tá? O excesso de pele a gente pode ter e a gente corrige por estética e não necessariamente compromete a visão. A pitose compromete muito, porque aqui não tem pele sobrando, é a pele, a pálpebra que cai e compromete o eixo pupilar, tá? Essa é uma menininha que tem uma pitose congênita, tá bom? Então a gente vê que aqui a pupila dela tá toda comprometida. Essa criança ela tem uma baixa de visão nesse olho, né? Uhum. E aí depois da correção. Então vamos falar das causas de pitose. Eu costumo falar para os meus Tá. pacientes que a gente divide as causas de pitose em 4 caixinhas, tá? Tá. Então é a pitose congênita. Quem são os pacientes que têm pitose congênita? São aqueles pacientes que nascem com o músculo doente. Então, o Tá. músculo foi mal formado e ele não tem uma boa função. Esses Tá. são os casos mais difíceis de corrigir cirurgicamente, porém, graças a Deus, são os mais raros. Então, são pacientes que já nascem com o músculo doente, que por mais que a gente opere e tente aumentar a função desse músculo, o músculo já nasceu doente, então ele nunca vai ter uma função perfeita, igual a do outro olho, que muitas vezes é só unilateral. Pode ser bilateral, mas às vezes pode ser unilateral.
Esses pacientes, muitas vezes, eles precisam ser operados na urgência, porque se uma criança nasce com uma pitose, esse olho da pitose ele não vai ser desenvolvido corretamente. Não sei se vocês entendem isso, mas o olho, quando a gente nasce, ele não está completamente formado e desenvolvido. O que faz ele se desenvolver e atingir uma visão perfeita, a visão de adulto, depende muito da luz que entra no olho desse paciente ao longo dos anos e até mais ou menos os 5, 7 anos ele atinge uma boa visão. Então imagine que a criança nasce com a pálpebra fechada. Não entra luz nesse olho, então essa visão não é desenvolvida. Quando uma criança tem uma pitose congênita, nasce com a pálpebra muito fechada, tampando o eixo pupilar, isso é uma urgência oftalmológica. A gente tem que operar o quanto antes para tentar melhorar o potencial de visão desse olho. A segunda caixinha é o oposto da pitose congênita. É a pitose involucional ou pitose senil. É a pitose do idoso. Então, é um músculo que sempre foi saudável e sempre funcionou muito bem. Mas com o envelhecimento, a perda da elasticidade, a flacidez da pele, a flacidez do músculo, o músculo escapa do lugar e ele fica mais fraquinho. Esses são os casos mais comuns, são os que a gente mais opera, porém são os que têm os melhores resultados. Porque na prática não é tão bem assim, porque não é uma cirurgia fácil, mas é mais ou menos você abrir, achar o músculo e recolocar ele no lugar que ele escapou do lugar. Então, teoricamente, são os casos mais fáceis de se corrigirem. Eu falo que é sempre um desafio corrigir pitose, porque a simetria dos dois olhos é sempre difícil de se conseguir. Mas esses são os casos mais comuns e os mais fáceis e os mais operados. Entre a pitose congênita e a pitose do velhinho, a gente tem mais duas causas, duas caixinhas grandes. As pitoses de origem neurológica, que essa é nossa obrigação como médico investigar. Então, toda vez que chega uma mulher jovem para mim e quer operar pitose, eu sempre falo, vai te dar trabalho, porque eu não vou operar você sem uma avaliação neurológica prévia, porque a gente realmente não pode perder essa oportunidade. Quando o paciente passa no nosso consultório, é nossa obrigação como médico acender uma luz e investigar causas neurológicas como miastenia, esclerose múltipla, outras miopatias mitocondriais mais raras, que podem abrir o quadro clínico com um primeiro sinal de pitose. Esses casos, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente consegue tratar sistemicamente o paciente, muitas vezes a pitose melhora depois do tratamento neurológico. Ou não, mas a gente fez o diagnóstico e depois a gente vai operar esse paciente. As pitoses neurológicas nem sempre a gente opera, porque às vezes a função do músculo é muito fraca, é muito pobre, a gente não vai ter bons resultados. E a quarta causa são as causas traumáticas, e aí inclui muitas coisas. Paciente com conjuntivite alérgica que coça muito o olho, usuários de lente de contato crônico, que tem aquelas alergias, e tem sempre a fricção aí da lente de contato no músculo de Miller, que é esse músculo secundário que eu falei que é responsável pela elevação, traumas, acidentes, traumas automobilísticos, acidentes com bola, tudo isso pode levar a uma desinserção do músculo levantador da pálpebra superior e causar pitoses secundárias. Então, são 4 causas aí. Perfeito, Carol. Excelente, viu, a abordagem. Então, acho que é uma linguagem bem acessível, as pessoas entenderam bastante. Só relembrando, Carol, então a pitose ela pode acometer um olho apenas, ou ela pode acometer os dois olhos ao mesmo tempo. Ela pode ser flutuante ou ela pode ser permanente. É isso mesmo? Perfeito, perfeito. Joia, muito bem. Carolzinha, assim, então, chegou o paciente, é curioso porque isso é uma doença que ela meio que se autodenuncia, em geral, né? O paciente já chega a ser um pouco meio fechadão, caladão, porque a questão estética acaba gerando certo distanciamento. Mas quando a gente, então, recebe esse paciente dentro do consultório, né? Como é que você lida com a questão dos sinais e sintomas? Além da pálpebra caída propriamente dita, tem alguma outra coisa que ajuda a dar diagnóstico de pitose? Ou o fato dela só estar caída um pouquinho é suficiente para você dizer, não, isso é pitose e vamos pensar no tratamento? Quando a gente está conversando sobre a pitose, é muito importante a gente perguntar as características da pitose. Então, há quanto tempo que o senhor percebeu que a pálpebra caiu? Pedir para ele mandar fotos antigas dele para a gente tentar descobrir
se é uma pitose recente, se é uma pitose de longa data. Sempre perguntar essas causas secundárias, interrogar. Às vezes o paciente não se lembra, mas quando você questiona, eu levei uma bolada, é verdade, eu tenho ceratocone, eu coço muito o olho, eu uso lente de contato. A gente precisa realmente achar a causa dessa pitose. Muitas vezes o paciente não tem nenhuma causa, como eu falei para vocês, é pelo próprio envelhecimento. E aí ele vai contar que o olho está caindo ao longo do tempo. Quando a pitose oscila, como você mesmo sugeriu, Charles, a gente pensa mais em doenças neurológicas. Piora no final do dia, ou tem dias que está melhor, tem dias que está pior. Eu tenho fraqueza no corpo, às vezes eu tenho falta de ar. Então, tudo isso é muito importante para a gente caracterizar como é que é essa pitose e realmente chegar numa causa dessa pitose. Se em algum momento a gente suspeitar de uma pitose de origem neurológica, a gente precisa realmente pedir ajuda para os colegas neurologistas. Eu geralmente tenho alguns neurologistas de confiança que eu mesmo encaminho com carta. E aí eu caracterizo a pitose nessa carta e aí eu peço uma avaliação. Geralmente os bons neurologistas, além do exame clínico, eles fazem a eletroneuromiografia, que é um exame específico para a gente investigar aí as causas neurológicas. E aí o paciente retorna. Ele retorna com avaliação neurológica, ele retorna com fotos antigas, e aí a gente consegue realmente ver como era a função do músculo, quando que aconteceu, a gente fecha realmente a causa da pitose. Aí, o paciente dentro do meu consultório, na primeira consulta, eu também faço todo o exame oftalmológico, isso é super importante. E a gente faz os exames específicos da avaliação da pitose. Então, a gente faz diversas medidas, a gente faz a medida da pálpebra de baixo em relação à pálpebra de cima, a gente faz a medida da pupila em relação à pálpebra de cima, a gente faz a medida da função do músculo, a gente faz alguns testes com colírios específicos, como o colírio de fenilefrina, para ver se a gente vai ver um bom resultado com esse colírio. E aí isso ajuda na gente falar para o paciente se o prognóstico, se o resultado cirúrgico dele vai ser bom ou ruim. A gente testa um sinal de uma proteção que a gente chama de fenômeno de Bell. A gente pede para o paciente fechar o olho com força e não deixar a gente abrir. A gente força a abertura. Geralmente o olho ele sobe lá em cima. Se o olho continuar baixo, é um sinal que ele não tem uma proteção muito boa. Então é melhor eu não hipercorrigir nessa cirurgia, porque senão a gente vai perder a principal função da pálpebra, que é a proteção do globo. Então a gente consegue fazer uma série de exames detalhados dentro do consultório para a gente programar uma boa cirurgia, além de um bom resultado estético, com uma boa segurança para esse paciente. Muito bom, Carol. Então, excelente. Você já fez uma abordagem daquilo que a gente estava imaginando. Então, nós temos um paciente no consultório que já tem uma hipótese diagnóstica que foi confirmada com os exames complementares e com a avaliação com o colega neurologista. E agora, Carol, o paciente diz, e aí, doutora, eu vou precisar tratar a minha pitose, tá certo? Existem, então, basicamente, 2 tipos de tratamento. Eu nem sei se existem 2 tipos, eu acho que basicamente é um, né, Carolzinha? Mas, assim, existe espaço para algum tratamento clínico de pitose ou ele é exclusivamente cirúrgico? Alguns pacientes que têm pitoses muito leves e querem tentar algo mais conservador, ou pacientes com muitas comorbidades sistêmicas que não querem partir para uma cirurgia, a gente pode tentar a toxina botulínica, que a gente consegue tentar levantar um pouquinho. Às vezes o paciente tem uma pitose leve de um lado só, então a gente tenta otimizar, tentando arquear a sobrancelha, e isso acaba disfarçando um pouco a pitose dos pacientes. Mas o resultado, o tratamento clássico aí da correção de pitose é o tratamento cirúrgico. E existem diversas técnicas cirúrgicas, né? Então a gente pode fazer a cirurgia aberta, que a gente chama, que é um corte bem na região da nossa dobrinha do olho, do nosso sulco. Ou a gente pode fazer a via posterior, que é por dentro. Então a gente vira a pálpebra do paciente e faz tudo por dentro, tá? E a gente pode ter 2 abordagens. Abordar esse músculo levantador da pálpebra superior, que é o músculo principal responsável por elevar a pálpebra,
ou a gente pode abordar o músculo de Miller, que é um músculo que ele funciona pouco na elevação, ele leva no máximo 1,5 milímetros da pálpebra, mas em alguns casos de pitose jovem, como essa paciente aqui minha, tem bons resultados, tá? Muito bom. Então, essa é uma paciente que tinha uma pitose no olho direito da foto, o olho esquerdo era ótimo, por conta de uma conjuntivite. Ela teve uma conjuntivite super grave, evoluiu com pseudomembrana, demorou para tratar, demorou para retirar, e essa inflamação crônica aí levou a essa pitose. Como que eu descobri isso, gente? Com tudo aquilo que eu falei para vocês. Ela era uma mulher jovem, então eu pedi a avaliação neurológica, pedi eletroneuromiografia, pedi fotos antigas, ela não tinha pitose antes dessa conjuntivite. Ela tinha passado por um processo inflamatório muito grande nesse olho pela conjuntivite. A avaliação neurológica veio normal. E aí a gente programou a cirurgia dessa paciente só no olho direito da foto. E nesse caso, como ela tinha uma pitose leve de 1 milímetro, eu propus para ela fazer a abordagem por via posterior. Então eu fiz por dentro. Vejam que legal, ela não tem nenhuma cicatriz externa, ela não tem nada aparente, né? A gente só realmente levantou esse olho direito. Isso traz uma satisfação enorme para o paciente, gente. Aqui eu não estou falando nem estética pura, é realmente melhora de qualidade de vida, autoconfiança, autonomia, ainda mais essa vida de pandemia que a gente ficou com os olhos totalmente expostos, né, Charles? É uma coisa que chama muita atenção, ainda mais para as pessoas jovens, né? É uma coisa que as pessoas não deixam de olhar quando tem a pitose. Então, incomoda muito os pacientes. Excelente. Na minha opinião, Carol, ficou muito bom o resultado. Acho que você destacou algumas coisas importantes. Quando você está no portador de uma doença, você é submetido a um tratamento adequado. Que tipo de efeito, não só na constituição biológica, física propriamente dita, mas na autoestima do paciente. Eu fico imaginando uma jovem de 25, 30 anos de idade, quando ela se olha no espelho com pitose, depois da cirurgia sem pitose. Autoestima, autoconfiança, capacidade de interagir socialmente, não se sentir envergonhada nem tímida, possibilidade de você ir para um próximo nível, você se acha capaz que você vai dar o próximo passo. Olha, Carol, é muito legal. O resultado, eu acho que é bastante satisfatório. Tanto a anatomia como a fisiologia é preservada e o efeito que isso pode causar no emocional do indivíduo. E não só no emocional, de repente no trabalho na economia. O indivíduo vai trabalhar mais, vai gerar mais coisa, vai pagar mais impostos. Se você parar para pensar, é uma cadeia de benefícios, na verdade. Um procedimento bem sucedido vai gerar muitos bons resultados. Carol, eu não sei se cabe muito a palavra prevenção em pitose. Eu fico imaginando se tem como prevenir. Parece que não tem como prevenir pitose, não. Eu nasci com pitose, né? Eu adquiri uma pitose. Será se... A gente estava comentando, né? A importância de você fazer acompanhamento médico de rotina, mesmo que você não tenha nada. De repente, você pode ser acometido de algum infortúnio em desenvolver pitose. Mas quando você pensa em prevenção, se encaixa a palavra prevenção de pitose? Eu acho que tem alguns hábitos que a gente tem como evitar. Então, por exemplo, o hábito de coçar é muito ruim, né, Charles? Não só para progressão de grau de astigmatismo, por exemplo, como pode realmente um paciente que já tem uma predisposição, uma frouxidão aí nessa região, ele pode precipitar a pitose. Então, coçar os olhos nunca é bem-vindo, né? Tratar as inflamações de forma precoce também são sempre muito bem-vindas, né? Então, paciente que tem uma conjuntivite alérgica, trate essa conjuntivite alérgica, não deixe virar uma coisa crônica, porque isso pode realmente alterar. Eu lembrei agora de uma outra causa muito, muito comum, que eu já operei vários pacientes. Paciente que tem calásio de repetição, às vezes eles deixam de tratar, ou eles deixam aquela cicatriz fibrosar. E aí, mesmo depois de tirar o calásio, os pacientes ainda apresentam uma queda da pálpebra. Então, eu acho que tratar esses sinais, não deixe de tratar qualquer sinal inicial aí de desconforto ocular, porque isso realmente pode gerar algumas cicatrizes na pálpebra e evoluir para uma pitose mesmo. A causa involucional não tem muito jeito, né? Faz parte do nosso envelhecimento natural.
Claro que Exato. a proteção solar ela é super importante. Não fumar também ajuda muito a gente não ter essa flacidez, né? Essa perda de colágeno. Mas isso é para tudo, né? Não é só para pitose. São hábitos Não, que a gente tem que exatamente. adquirir aí para ter realmente um envelhecimento mais saudável. A pitose Perfeito. congênita não tem como a gente evitar, mas sempre Uhum. que possível tratar o quanto antes, tá? Não digo Exato. que todos os pacientes que nascem com pitose têm que ser operados de urgência, mas eles precisam ser acompanhados. Para isso, não degringolar para uma baixa de visão permanente, que a gente não consegue corrigir com óculos lá na frente. Carolzinha, excelente. Eu vou para a última pergunta, é uma pergunta sempre que me traz à tona a questão da gente pensar no futuro, porque ao longo de todas as semanas eu sempre trago um colega formador de opinião, e eu quero que ele tente traduzir para mim, por exemplo, perspectivas com relação à subespecialidade. A gente vive no mundo do metaverso, quarta revolução digital, big data, muita tecnologia. Quando você para pensar sobre, por exemplo, o futuro do tratamento da plástica ocular ou da pitose em especial, né? Será se, por exemplo, laser seria o futuro? Alguma medicação? Não sei se você já fez esse brainstorm, dizendo o seguinte, não, eu vou ver se eu consigo pensar alguma coisa. Quando você pensa no futuro da pitose, além daquilo que você já faz muito bem, você consegue vislumbrar um futuro diferente do que se... Qual seria a sugestão? Para a gente pensar só um pouquinho sobre perspectivas e tratamento da pitose. Olha, eu acho que a subespecialidade da cirurgia de pálpebra ela tem evoluído muito. Não Ah, junto com a tecnologia da oftalmo, porque é uma subespecialidade que a gente não usa tanto a tecnologia da oftalmo, né? é, Nossa, a oftalmo é impressionante, né? O boom que é, deu em relação à tecnologia. A gente não consegue fazer oftalmo sem a tecnologia que a gente tem não hoje, né? consegue, exato. É uma coisa impressionante. Então, comparando com a minha outra subespecialidade, a gente melhorou e a gente ficou muito bom no diagnóstico e no segmento do glaucoma, por exemplo, por conta da tecnologia, né? Ok. A pálpebra não, a pálpebra ainda é uma cirurgia e um exame clínico que depende muito do médico. Mas em termos de Tá. tecnologia, o que foi muito aprimorado? Foi realmente o tratamento estético da face como um todo, né, Ok. Charles? Então, Tá. hoje a gente consegue agregar muito além da cirurgia da pálpebra. Então, são pacientes que já vêm para mim com a pele super bem cuidada, muito bem Ok. tratada. São pacientes que já têm um dermatologista que acompanha ele a tratamento de pele, cremes, laser, peelings. Então, eu sempre falo para os pacientes lá, nada substitui a cirurgia palpebral. Então, os bons Ok. dermatos, eles sabem que chega uma hora que eles precisam encaminhar e indicar uma boa cirurgia, porque os procedimentos estéticos deles têm suas limitações. Mas uma pele bem tratada, uma pele bem cuidada, tem um resultado cirúrgico infinitamente melhor. E aí não é só para pitose, mas é para blefaroplastia, é para reconstrução. Então eu acho que a tecnologia ela veio para agregar muito para cirurgias palpebrais, muito mesmo. Joia, perfeito. Carol, você acredita que já se passaram 35 minutos? É sempre assim, Carol. Quando o tema é tão interessante, quando o convidado é muito envolvente, quando a audiência está fazendo perguntas, o tempo passa, literalmente, acho que o tempo voa e a gente nem percebe. A gente precisa, infelizmente, encerrar. E, Carol, eu queria que você deixasse um último recado para a nossa audiência, porque tem um monte de gente perguntando, eu quero passar em consulta com a doutora Carolina, qual o endereço das mídias digitais da doutora Carol, qual o site dela, se eu por acaso precisar passar em consulta, tanto do glaucoma como plástico ocular, como é que eu faço? Carol, revela o seu mistério, como é que as pessoas podem te encontrar? Bom, pessoal, apesar de eu ter toda a minha formação em São Paulo e ainda estar em São Paulo, na faculdade, Uhum. hoje em dia eu atendo e opero na nossa clínica em Vinhedo. A gente tem Joia. outras unidades, mas eu concentro a maior parte dos meus atendimentos em Vinhedo. E eu Joia. estou no Instagram da clínica, inclusive, se chama Clínica Ver Mais. É só entrar lá no Instagram, tem todos os dados, telefones, contatos. Estou super à disposição. É uma clínica bem legal, que a gente consegue não só fazer as consultas, mas a gente também tem um centro cirúrgico super completo, a gente opera
e consegue fazer um ótimo trabalho lá dentro. Carolzinha, muitíssimo obrigado por você ter reservado esse tempo para estar conosco. Eu sei que sua agenda é super puxada, você sempre faz o esforço grande, você dá um jeito de estar aqui com a gente. Audiência, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Sempre lembrando, Carol, que a nossa intenção é basicamente uma: compartilhar conhecimento e experiência de qualidade nesse mundo digital, que às vezes pode confundir um pouco, não é isso? Eu gostaria de aproveitar, não esqueça, vai lá no joinha da doutora Carol, nas mídias digitais, no site dela, no site da clínica, no nosso também, curte nosso canal, dá o joinha, compartilhe essa experiência e esse conhecimento, tá bom? Carol, mais uma vez, muito obrigado, um beijo à família, um abraço forte Obrigada. para o Ver Mais. Pessoal, Obrigada. muito obrigado e a gente se vê na próxima quarta-feira às 20 horas para mais um super assunto envolvendo saúde ocular. Carol, beijão. Obrigada, Obrigado, Charles. pessoal. Foi um Tchau, prazer. tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.